A gente vai falar de mercado pecuário agora, sobre os assuntos que a gente gosta de falar, estava comentando agora, conversar com o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócio. A gente vai falar de boi gordo, vai falar de gado magro, vai falar de bezerro, de boi magro. Eu acho que eu parei o almoço do Ronald aqui de novo, eu consigo fazer isso quase sempre, mas acho que não, né? Agora eu não estava almoçando não. Mas, Ronald, começar a bater esse papo, fazer essa conversa, porque muita coisa aconteceu, teve esse adiamento das medidas de salvaguarda da China. Não sei se mexe tanto com o mercado, mas teve lá a liberação das tarifas de sobretaxa dos Estados Unidos de 40%, reduziu muito, ficou em 26% agora. Como é que essas situações todas, Ronald, estão impactando o nosso mercado do boi, falando do boi gordo principalmente aqui no Brasil? Como é que o cenário internacional e as negociações aqui no Brasil têm influenciado o preço de boi gordo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Mas foi por pouco, tá, Fabiano? Foi por pouco, ainda não almocei, não. Você já almoçou, Fabiano? Você deu boa tarde, você já almoçou? Aqui não, mas eu falo boa tarde porque passou no meio-dia, né? A maior parte das pessoas nos assistem almoçando, então é por isso. Fabiano, assim, vamos lá. Você pontuou 3 pontos aqui diferentes que a gente pode trazer ele muito direto e prático por quem está nos assistindo. O mercado está firme, tá? Por que está firme? Porque observa a escala de abate caindo. Escala de abate não cai se o mercado não está firme. Raras das vezes você vai ver o frigorífico baixando o preço com escala curta. Houve aqui no Goiás, pontualmente, alguns frigoríficos que não conseguiam ter gado para toda semana. Então ele pulou 2 dias de abate na semana passada. Essa semana aconteceu de novo. O que eu observo? Que todo movimento, e aí esse boi, se a gente olha de forma mais agora, olhando para trás, olhando para todos os fatores, esse boi era para estar 340, 335 em São Paulo. E o que aconteceu? Primeiras taxações lá atrás freou o mercado. O mercado estava muito otimista no novembro, no dezembro, você viu o mercado freando. O mercado voltou, os Estados Unidos voltou e o mercado subiu R$15, que foi o que caiu lá, Fabiano. Olha que loucura. Quando aconteceu as taxações, o mercado caiu R$15. Opa, os Estados Unidos zerou as taxações, deixou 26, tudo certo. Opa, não era para a gente ter um movimento de alta dos preços? Não, você não viu isso. Tá. A China, que era o freio de mão, imagina, ele estava descendo com a bitrem, ladeira abaixo aí na época de chuva lá no Parazão, segurado no freio de mão, que era a China. Todo dia o pecuarista acordava, recebia no WhatsApp. A China vai sair do mercado, a China tem isso, a China vai voltar dia 25 ali e vai botar nós em mais lençóis. E o cara da recria e o cara da engorda, que compra boi magro, ficava jogando isso com frequência no mercado para ver se comprava boi mais barato, boi magro. Reposição. Não aconteceu isso. Boi nos últimos 60 dias, está lateralizado, teve até correções e Bezerro subiu R$230. Olha o indicador CPE Mato Grosso do Sul, Bezerro subindo. Então, o que eu vejo hoje? Escala firme, curta, vem caindo e preço de boi. Não me ensinaria preço de boi dentro do dezembro, subindo aí em São Paulo, 6, 8, 10 reais. O indicador Agro Brasil trouxe boi aí com frequência, foi aí de 330, 328. Quando você olha o CPE 321, o Datado também 321. Só que tem poucas amostragens nesse negócio aí. Boa parte desse boi que está vindo agora é o boi do termo. Então, de forma geral, meu amigo, o boi está restrito. Relato de cliente essa semana aqui no Goiás. Confinamento do São Paulo tentando buscar boi aqui no Goiás para levar para São Paulo. Para ver se garante um volume de boi dentro dessa reta final aí do dezembro para janeiro. Então a gente pode ter, eu vou trazer esse olhar aqui, a gente pode ter um apagão de boi no meados do janeiro para o fevereiro, tá bom? Porque o boi magro hoje é quanto? Boi magro hoje eu não consigo comprar ele menos R$350 no Centro-Oeste. Minas, Goiás, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, um boi hoje magro é acima de R$350. Tá, com um boi R$350. Esse boi futuro, que tá mostrando na tela aí 320, 322, a conta não estimula o investidor mandar boi para o Boitel, não, para o confinamento. Então, boi tem um potencial de melhora nos próximos dias. Não vejo esse mercado corrigindo. Final de ano chegando, demanda para exportação. Então, assim, contextualizei aqui um pouco mais longo a fala para mostrar que o físico não mudou, tá bom? Apesar das taxações, o físico continua tocando a sua direção. Talvez o MS, porque estava com boi acima de São Paulo, teve uma leve correções, mas as demais praças não observei isso, tá bom? E até pegando essa questão, você usou como exemplo, né, 2 fatores que eu achei muito interessante na sua fala, Ronald. A amostragem que se tem quando a gente fala dessas cotações, né? A correção que existiu no Mato Grosso do Sul, que existiu mesmo, né? Mas mesmo assim, quando a gente conversa com
com pecuaristas, quando a gente está ali no Parque da Associação dos Criadores, que está a Agência de Defesa na frente, que a gente sabe o que passou ali, a gente vê que teve boiadas que foram negociadas, a gente sabe que teve negociadas bem acima desse valor de referência, desse valor de cotação. Até como para fazer assim, uma discussão interna, né, nesse processo, as cotações hoje, elas têm respondido, pelo menos próximo daquilo que o mercado está dizendo que é, principalmente frente a uma estrutura que pode trazer um apagão de oferta de boi no Brasil? É possível sim acontecer esse apagão e não me estranharia, até pelo mercado que a gente vive hoje. Se eu pego hoje um boi Goiás hoje, você vê com frequência esse boi de 320, é o mesmo preço do boi de São Paulo. Então por que o boi de São Paulo não está subindo com frequência nos indicadores? Eu volto a dizer, é por causa da amostragem, a amostragem ainda é falha, e aí cabe ao produtor rural também divulgar esses números. Gritar isso de forma clara. Ah, Ronald, mas se eu fazer isso, o frigorífico não vai me passar mais preço. Então ele vai comprar boi de quem? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe. Tá, volta então num olhar agora. Se esse boi futuro não subir, como é que eu vou ter boi chegando em volume para manter dentro do janeiro e fevereiro? Porque não há um estímulo para isso. Eu estou com clientes hoje tentando comprar boi magro em Minas. Quem tiver boi aí, Patos de Minas, região de Olegário, eu estou com cliente. Tá ali, vendeu agora 332 boi, Fabiano, a R$320 em Minas, tá bom? Quando você pega o indicador de Minas Gerais, hoje é o boi 315. Então, dentro da média para Minas Gerais, tá justo o indicador aí. Porque eu pego não só o boi da região do Triângulo, mas eu pego também do Vale do Riquitionha, toda essa região. O que eu vejo? Esse cliente tá busca. Ele falou, Ronald, eu paguei 350 na boiada do cara. O cara tava com 180 boi lá. O cara voltou para mim e falou... vou falar o nome do cliente aqui, o Álvaro. Ô, Ronald, o cara voltou para mim e falou que era 365 e ele tinha oferta. Meu cliente mandou o cara vender. Não, 365 a conta não fica tão boa dentro do meu confinamento. E o cliente tá lá com dinheiro, parado na renda fixa, esperando aparecer a oferta, porque ele tem a nutrição, ele tem a dieta dele pronta. Então, sim, a sua pergunta a gente pode ver, tá, Fabiano? E aí, meu amigo, segura no rabo do boi que então, vira um foguete, tá? Foguete não dá ré, não. Se a gente vê uma falta aí... Porque, olha... Vamos lá melhorar. Muitas vezes o produtor não consegue ver isso, porque no dia a dia é muita coisa. Eu vou falar aqui, a bolsa cai, a bolsa sobe, não muda nada a vida do recriador. Não muda nada a vida do criador, mas muda totalmente a vida do cara da engorda. Meu pai sabe lá que a China saiu, a China entrou, que os Estados Unidos voltou. Isso não impacta a vida do cara que está na cria, produzindo bezerro, mas impacta muito a vida do cara da engorda. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu tenho que dizer isso? Porque se o boi futuro está mostrando um boi para maio, um boi para abril, um boi para maio, a 329 está o boi maio hoje, o boi março 330. É o sapo comendo a cobra, não é o rato comendo a cobra. Por quê? O boi do novembro, que era para estar 330, 340, e o boi maio, onde vai ter uma oferta de boi, é para ter o boi mais baixo, você concorda? Muitas das vezes eu não consigo ver isso. Então o próprio mercado já está me dizendo. Esse movimento aqui, o mercado de curto prazo veio pressionado por várias notícias que era ruim. Até 5 dias atrás, Fabiano, nós só tínhamos notícia que era ruim. Era os Estados Unidos que estava com a taxação e era a China que poderia nos abandonar. A China falou que só vai nos abandonar lá em dia 26 de janeiro, eles voltam a conversar sobre o assunto. Agora eles não querem conversar, não. Poxa, então as notícias estavam muito pessimistas e trouxe essa pressão agora. Mas o cara do bezerro, viu o bezerro cair? Não, o indicador CPE vem subindo. O bezerro, pela primeira vez, nos últimos 4 dias anteriores ao dia 27 hoje, o bezerro vem subindo. O bezerro de R$3.000 voltou a aparecer no indicador. E o boi magro, você consegue comprar ele em 350 para vender um boi 320? Nós já estamos falando de um ágio aí de próximo a 7,5%, 8% sobre o boi gordo para o boi magro. Várias vezes esse ano a gente comprou boi magro pelo mesmo preço do boi gordo, porque havia uma oferta de boi magro. Hoje não existe essa oferta e por isso eu acredito nesse movimento. Outro ponto aqui, só para nós fechar aqui. Você tem acompanhado esses números, Fabiano? O número de exportação de animais vivos? Um cliente me relatou, Ronald, não é só procura por bezerro, não. Há também uma procura por garrote, Paraná especificamente, e a região do Parazão. Parazão hoje você não encontra boi magro, não, que é historicamente um grande exportador de bezerro e boi magro. O cliente falou, Ronald, no Paraná. O cliente agora, acabamos de sair de uma live aqui com a Clientela Pátria, relatando isso. No Paraná, essa demanda firme por boi magro, por bezerro, sabe?